Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma lição. O título da lição dessa semana, semana 7, é Aliança no Sinai. O verso para memorizar está em Êxodo, capítulo 19, verso 4, que diz assim: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Esse texto aponta para 3 aspectos importantes da salvação que Deus oferece ao seu povo. Veja bem, primeiro, o que fiz aos egípcios, essa é uma referência às demonstrações do poder de Deus para libertá-los da escravidão no Egito. Depois ele diz, levei vocês sobre asas de águia, uma referência à maneira maravilhosa como Deus conduziu o povo durante a jornada pelo deserto. E finalmente, os trouxe para perto de mim, uma referência ao relacionamento pessoal que Deus quer ter com os seus filhos. E esse versículo se aplica à experiência de todas as pessoas que foram libertas do pecado e trazidas à comunhão com Deus. Pense na sua própria experiência com Deus, os milagres que Deus fez para mudar o curso da sua vida, para libertar você da escravidão, das prisões que o mantinham no Egito do pecado. Pense nas providências de Deus em sua vida até o presente momento, na intervenção de Deus a cada passo do seu caminho. E se você está longe de Deus, ou talvez ainda não tenha tido esse encontro transformador com Ele, saiba que é isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele vai fazer milagres para lhe dar a vitória sobre as suas batalhas espirituais. Ele vai conduzir você sobre asas de águia e Ele estará com você lhe dando força, paz e perdão. Bem, essa semana nós vamos estudar sobre a aliança no Sinai. Quais imagens Deus usou para descrever esse relacionamento, o seu relacionamento com Israel? E como as histórias do Êxodo e do Sinai se assemelham à salvação pessoal de cada um de nós. Qual era a função da lei na aliança do Sinai e como essa lei se relaciona em nossa vida hoje também. O título da lição de domingo é Sobre Asas de Águia. Esse título nos remete à devoção das águias no cuidado de seus filhotes. Não sei se você já leu alguma coisa sobre isso. A lição de hoje traz um texto muito interessante de George Knight, em que ele diz assim: a águia era conhecida por sua devoção incomum aos seus filhotes. Também vivia no topo das montanhas. Ao ensinar suas crias a voar, ela as levava nas costas a grandes alturas sobre as planícies do Sinai e então as soltava nas profundezas. Se a avezinha era ainda muito jovem e desnorteada para voar, a águia-mãe mergulhava por debaixo dela, tomava-a nas costas e voava de volta para o ninho nos penhascos acima. E foi assim, disse Deus, que eu os tirei do Egito para mim mesmo. Agora a gente entende melhor essa imagem, asas de águia. Essa é a imagem correta de Deus. Muitos pensam em Deus como um ser distante, exigente, que está pronto a condenar, mas não é assim. Quando nós lemos Êxodo 19:4, Deuteronômio 32, 10 a 12, Oséias 11:1, Salmo 103, verso 13, leia esse texto e outras passagens. Esses textos da Bíblia nos mostram imagens que a Bíblia usa para se referir à forma como Deus trata os seus filhos, como a águia-mãe, ou como um pai que ama o filho. É maravilhoso saber que Deus, por um lado, quer que cheguemos às alturas do desenvolvimento cristão. Ele nos motiva a uma vida de santidade, de pureza, mas Ele sabe que nós somos pó, que nem sempre nós conseguimos corresponder a todas as expectativas, que muitas vezes nós falhamos e caímos, simplesmente nem sempre conseguimos voar alto. É maravilhoso saber que Deus, nesses momentos, Ele nos ampara em suas asas de águia, asas de amor e misericórdia. Como eu disse, Deus sabe que nós somos pó. Ele programa o melhor para nós, mas Ele já espera também o pior. É por isso que Ele tem muita paciência conosco. É importante saber que as nossas quedas e fracassos não devem desanimar-nos. Então,
Na lição de hoje eu quero terminar dizendo: não esqueça o seguinte: aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Não permita que quedas e fracassos desanimem você. O título da lição de segunda-feira é Padrão de Salvação. E eu vou começar lendo Êxodo capítulo 6, versos 6 e 7, que diz assim: Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. E continuando, agora o verso 8. E levarei vocês à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e darei a terra a vocês por herança. É um texto longo, mas que tem coisas muito importantes aqui. Esse texto contém as 7 promessas da redenção. Já ouviu falar nas 7 promessas da redenção, de acordo com Êxodo capítulo 6? Aqui estão. Se você olhar o texto, você vai ver. Primeiro, vou tirá-los do Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês. Vou tomá-los por meu povo. Quinto, serei Deus para vocês. Trarei vocês para a terra. E, finalmente, a 7ª promessa, darei a terra a vocês como herança. E a expressão, vou resgatar vocês, uma dessas promessas. Essa expressão tem um sentido muito importante na Bíblia. A palavra resgatar é a tradução de goel, uma palavra usada na Bíblia para se referir ao costume no qual um membro da família comprava de volta ou resgatava outra pessoa, especialmente quando essa outra pessoa estava em condição de escravidão por motivo de dívida ou quando ainda estava em vias de entrar em escravidão. Então havia essa palavra resgatar, né? E Deus usa essa expressão para dizer o que ele vai fazer com o seu povo. Deus desceu do céu para resgatar Israel. Jesus é o resgate para todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Experimente, prove isso na sua vida também. O título da lição de terça-feira é Aliança no Sinai. No livro do Êxodo há 3 eventos, dentre tantas histórias, há 3 eventos que se destacam entre todos os demais. Figuradamente, podemos dizer que esses 3 eventos são as 3 montanhas desse livro. Os eventos são o próprio Êxodo, a saída do povo do Egito, o estabelecimento da aliança e a construção do santuário tabernáculo. Usando a metáfora das montanhas, poderíamos dizer que dentre essas três montanhas, o estabelecimento da aliança é o Monte Everest dos 3 eventos. E por que a aliança é tão importante em comparação com os demais eventos? Até mesmo do que a libertação do Egito. Porque foi através da aliança no Sinai que Deus começou a mostrar a razão maior de havê-los tirado do Egito. A libertação do Egito tinha um propósito maior do que a liberdade física apenas. Deus queria libertar o povo da escravidão do pecado. E foi com a aliança do Sinai que ele estabeleceu todo o sistema ritual, com o objetivo didático de mostrar, através de todo o ritual, de mostrar a necessidade de um Salvador. Foi ali também que Deus deu ao povo as tábuas de pedra como expressão de seu próprio caráter, a fim de elevá-los em pureza e santidade. Tudo que Deus faz em nossa vida visa, no fim das contas, a nossa salvação eterna. Às vezes, nós estamos tão apegados às bênçãos materiais ou estamos tão concentrados em buscar de Deus coisas e soluções para os problemas dessa vida aqui que perdemos de vista o objetivo maior de Deus para nós, que é a vida eterna. A aliança de Deus com o seu povo não está focada nas coisas desse mundo. Não faria muita diferença para os hebreus saírem do Egito para perecerem no deserto. Deus tinha um alvo, um destino, a terra prometida. Essa história é uma figura do que Deus quer para nós hoje também. Não apenas dar-nos uma nova vida aqui, mas preparar-nos para a nova terra,
É nesse sentido que a Aliança do Sinai assume esse protagonismo em todo o livro do Êxodo, porque ela representa a provisão de Deus para a libertação, não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. O título da lição de quarta-feira é Deus e Israel. E o verso bíblico para a consideração hoje, Êxodo 19, 5 e 6, que diz assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular ou peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Essas palavras de Deus revelam a grandeza da bênção que Deus estava oferecendo a Israel. Mas a bênção era condicional, eles tinham que obedecer aos termos da aliança. E há pessoas que veem nessa condição estabelecida por Deus uma atitude muito exigente, né? Na verdade, o que devemos entender aqui dessa condição que Deus estabelece não é um excesso de exigência de Deus, mas um gesto de respeito. Deus não obriga ninguém a entrar em aliança consigo. Deus é um cavalheiro. Ele oferece as bênçãos, mas não obriga ninguém a aceitar. Um relacionamento de amor e companheirismo só pode existir onde há liberdade de escolha. Outro aspecto importante a ser considerado é que a obediência a Deus é algo intrínseco ao nosso relacionamento com Ele. Por um lado, é um equívoco pensar que a salvação pode ser conquistada ou adquirida pela obediência. Mas, por outro lado, não podemos dissociar a salvação e a obediência. Ellen White explica isso de uma maneira muito simples e clara. Ela diz assim: não ganhamos a salvação pela nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus que recebemos pela fé, mas a obediência é o fruto da fé. Deu para entender? Deus queria fazer de Israel a maravilha do mundo antigo, em termos de prosperidade, inteligência, santidade. Eles só tinham que obedecer. O que Deus oferece sempre é muito maior do que o que Ele exige. Por isso que eu costumo dizer que sempre valerá a pena ser sócio de Deus, porque nós certamente sairemos ganhando. O título da lição de quinta-feira é Promessas, Promessas. E o texto em destaque para hoje é Êxodo 19:8, que diz: Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Eu já caí nesse erro algumas vezes. Em alguns momentos da vida, eu fiz promessas de obediência a Deus, mas eu não pude cumpri-las completamente por muito tempo. A história de Israel mostra que eles compreenderam mal a aliança que Deus estava propondo. Embora a aliança do Sinai apresentasse muitas leis, não por isso foi um pacto de obras. Tudo dependia da graça de Deus e do exercício da fé por parte do povo. Mas as promessas deles, tudo que o Senhor mandar, faremos. Essas promessas revelam o erro que cometeram. É claro que nós devemos nos esforçar para obedecer aos mandamentos de Deus. É claro que devemos buscar ter uma vida de santidade, mas precisamos reconhecer que a nossa obediência nunca será meritória, nunca nos dará mérito aos olhos de Deus. E por que não? Porque a nossa obediência nunca será perfeita. Uma obediência perfeita à lei de Deus, a ponto de nos conferir justiça, é simplesmente impossível para o ser humano antes da glorificação. O melhor que podemos fazer ainda estará contaminado pela presença do pecado em nossa natureza humana. A Bíblia diz: as vossas justiças são como trapos de imundície. Só pela misericórdia de Deus. O erro de Israel não foi meramente falhar na obediência. Nós também falhamos. O seu erro foi fazer da obediência o meio de seu relacionamento com Deus. O meio é a fé, deve ser a fé. A fonte é a graça.
e a obediência é o resultado. Pense nisso. Vamos orar? Querido Deus, dá-nos a compreensão clara, Senhor, de como devemos nos relacionar contigo. Dá-nos poder para obedecer os teus mandamentos, mas acima de tudo, dá-nos a fé para recebermos a justiça de Cristo. Em nome dele nós te oramos. Amém. Muito bem, forte abraço e até amanhã. Amanhã a gente se encontra. Tchau.